Então, um bom dia a todos agora de maneira mais geral, né? Hoje temos uma aulinha aí, a primeira aulinha de quarta, como de costume, vai ser assim, por mais um mês. Fico feliz, gosto muito da aula ao vivo, né? É muito legal, tem essa participação, né? Para mim faz muito sentido, para matemática é muito importante você fazer perguntas. Essa turma tem muita pergunta, isso é legal, né? Isso é legal. A aulinha que a gente vai ter hoje, vou compartilhar minha tela com você, é a aula de triângulo de Pascal, módulo 72, tá? É a aula 20. A apostila é a 12, né? Lembra que a gente voltou para finalizar esses módulos, depois vamos voltar já para a apostila 14, tá? 15, eu acho. 14 ou 15. Mas enfim, essa é a apostila 12 em triângulo de Pascal, tá? Então, prepare aí, já tá no Coca Arquivos a aula. Professor, a lista tá lá no estudo já? Não, a lista eu não coloco antes da aula, tá? Porque eu nunca sei até onde eu vou na aula, cara. É muito diferente essa aula que quando a gente dá ela ao vivo, né? Porque gera muitas dúvidas e tal, então eu não gosto, sabe que eu não gosto de colocar algo na lista que eu não passei, né? Porque isso gera descontentamento, aí gera também, o aluno pode ficar um pouquinho, né, triste por não ter conseguido e tal, e achar que não viu. Então eu gosto de exatamente o que está na lista vai ser o que eu vou passar na aula de hoje, beleza? Ok, então vamos lá. Aí eu vou começar, cara, essa aula aqui, velho, esse triângulo de Pascal é muito legal, é muito interessante. E eu vou começar usando o quadro, tá? Como se fosse aula mesmo, eu começaria assim. E eu vou começar falando sobre esse triângulo de Pascal, então, tá? Primeira coisa a se falar sobre ele, você pode anotar junto comigo que eu vou fazer devagarinho, tá? Primeira coisa a se conversar sobre o triângulo de Pascal é que é sobre o fato dele ser de Pascal ou não, né? Porque, você sabe, provavelmente você tem aula com o Fernando, eu não sei sobre o José Mário, sei sobre o Fernando que estudou comigo, né? A gente estudou junto muita história da ciência, né? E sabe que o cara fala fórmula de Newton, né? Fórmula de Gauss, às vezes, na verdade, é uma construção, né? Teve muita gente que estudou isso. Aí atribui-se ali na apostila de vocês esse triângulo ao Pascal, tá? Que é francês. Ali em francês, século XVI, ali, século XVII, né? Mas também, assim, tem vários outros, né? Pô, esse triângulo, você pode olhar ele, tem questão, inclusive, tá, de vestibular falando sobre isso, que ele já vem lá da matemática oriental, lá dos chineses, tá? Tem gente que fala também que acho que tem uma certa briga entre a Itália e a França, né? De quem que é de a qual país pertence esse triângulo. O Pascal é francês e o Tartaglia, que é italiano, da época do Cardano lá também, século XVI, também estudou bastante esse triângulo, tá? Então é de um monte de gente. Eu, em geral, chamo ele de triângulo combinatório, tá? Para não dar nome a ninguém, para não ser injusto, né? Porque se eu inventasse alguma coisa, eu queria ser lembrado por isso, né, galera? E o Tartaglia é um cara que ele foi muito assim, como ele não era muito político, esse italiano que também também estudou esse triângulo, como ele não era muito político, ele foi deixado de lado. Então, várias coisas ele descobriu e os matemáticos meio que pegaram, né? Tipo, o Cardano roubou umas coisas, roubou entre aspas, né? Desse Tartaglia, agora a gente chama de triângulo de Pascal, é o mais famoso, deixa o Tartaglia de lado, então tem que tomar cuidado. Na verdade, o italiano roubou da China. Sei lá, vai saber, né, Elita? Elita falou que o italiano roubou da China e o Pascal roubou dele. Não sei. Mas é claro que cada um teve a sua contribuição. O Pascal contribuiu, estudou o triângulo. E tem muita coisa, tá? Eu vou falar primeiro sobre as duas coisas principais. Aí eu queria saber antes, já que eu vou usar o poder do chat comigo, né? Já que tem aí, vocês gostam que vocês participem. Alguém conhece já o triângulo de Pascal? Alguém já estudou? Eu sei que vocês nunca viram de maneira, tipo assim, como conteúdo do fundamental, do nono ano, né? Ou do primeiro ano. Isso não apareceu, isso é a primeira vez que aparece no currículo. Mas ninguém estudou por fora, assim? Porque é uma coisa que encanta, né? Para as pessoas que gostam de matemática, e deve ter alguém, sempre tem, né, galera? Sempre tem uns caras assim, né? Umas meninas, uns caras que curtem muito, assim, que vão a fundo, tentam pesquisar. Isso é legal de fazer, né? A gente falou, desconheço tal matéria. Então, me sinto honrado de apresentar para vocês, tá? Então, olha só, eu vou desafiar vocês a entender o padrão.
Eu vou começar a montar o triângulo. Eu vou até a linha 7, provavelmente. E aí eu quero desafiar vocês a entender o padrão desse triângulo, tá? Beleza? Lá vou eu. Ó, vou começar aqui. Ó, eu tô montando ele, tá? Se alguém percebeu o padrão aí, pode falar no chat, não tem problema nenhum, tá? Estou montando o triângulo de Pascal, famoso. Ó, essa é a última linha. É, é a última chance de você entender o padrão desse triângulo aqui, hein? E ele vai até o infinito e além, tá? Ele nunca acaba. Ó, o Vinícius falou. Ah, peraí. Temos duas coisas. Também a Elita falou alguma coisa. Tá, vamos lá. A Elita falou que 1 mais 2 é igual a 3. É, pode ser, né? 1 mais 2 é igual a 3 aqui, que acabou gerando a linha de baixo. Legal. A Maria falou assim: a soma do número de cima com o da esquerda dá o de baixo. É esse mesmo, é esse que é o padrão. Já vou explicar bonitinho. O Vitor falou: a soma dos dois de cima dá o de baixo. E o Vinícius falou que todos da extremidade são um. Exatamente. Ó. Então, todos aqui perceberam alguma coisa, né? Isso é bem interessante, essa participação de você tentar entender o padrão, como que eu estou gerando esse triângulo de Pascal aqui. Só que assim, ó, as curiosidades, elas nem assim, ó, esse triângulo aqui, cara, ele tem muita coisa, muita coisa. Dependendo de como a gente seguir na aula de hoje, né, do tempo, eu te mostro, tem várias propriedades. Eu vou te mostrar as duas principais, que é o que cai no vestibular. Depois, a título de curiosidade, eu mostro as outras, mas é muito interessante. Primeira coisa, né, professor, como é que tu gerou esse triângulo aqui? Eu gerei assim, ó. Primeiro que eu coloquei tudo um, né, ó, todos eles são um, sempre termina em um, tá vendo? Sempre termina em um, tanto para a esquerda quanto para a direita. E depois, é muito fácil, ó. Eu pego, para gerar o de baixo, eu somo os dois de cima. É sempre assim. Ó. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Sempre termina em 1. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Sempre termina em 1. Ó, 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 10, 5, 1. Né? Olha que interessante. Ó. 1 mais 5, 6. 15. 10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15. Você vai gerando. A soma dos dois de cima dá o de baixo. Sempre. Né? Ó, 21, 35, 35, 21. E vai até infinito brincando assim. Essa é a lei de formação do triângulo de Pascal. Isso está no meu slide depois ali, tá? Como que eu gero as linhas. Mas isso é muito interessante. Né? Então, assim, ó, essa aula eu uso zero da minha memória, tá? Eu não uso nada de memória para dar essa aula, porque se eu dependesse da minha memória, eu tava ferrado. Tá? A memória é muito ruim, já falei isso para vocês. Então, eu entendi a lei de formação do triângulo de Pascal e aí eu vou formando ele. Sempre formo ele dessa maneira. É muito interessante, né? Professor, mas o que isso tem a ver com a aula anterior? Que eu falei que o módulo anterior estava muito ligado a esse módulo aqui, né? Agora vocês vão ficar de cara com isso, é interessante, cara. Eu juro para você que não importa se você gosta de matemática ou não, isso aqui pelo menos é bonito, assim, né? Pelo menos é bonito. É interessante, porque, olha só, a gente vai fazer uns sistemas de linhas e colunas aqui, tá? Presta atenção que isso aqui pode gerar alguma dificuldade, tá? Então, olha só, preste bem atenção. Um sistema para poder localizar cada número, presta atenção, hein? Eu quero localizar cada número desse triângulo. Vou fazer um sistema de linhas e um sistema de colunas, tá? Como assim, professor? Você já vai entender o que eu estou falando. Deixa eu desenhar aqui bonitinho, olha só. Então, aqui vai ser
né? Na horizontal eu vou ter as linhas, ok? Na horizontal tem as linhas. E na vertical eu tenho as colunas. Então, por exemplo, ó, esse cara aqui tem a linha zero, a coluna zero, né? Desculpa, coluna zero. Todo mundo que tá aqui, ó. Coluna um, todo mundo que tá aqui, ó. Coluna 2, coluna 3, né? Coluna 4, e assim por diante. Então, coluna zero, um, 2, 3, 4, coluna 5, coluna... E vai indo até o infinito, tá? Aqui são as colunas, beleza? E aí tem as linhas aqui embaixo, ó. Linha 0, né? A linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6 e linha 7 e vai até o infinito. Aqui estão as linhas, tá? E aí você ainda não viu matriz, mas isso tem um pouco a ver com matriz, tá? Tem um pouco a ver com matriz. O único problema, né? Quero que você anote essa observação, tá? Tome muito cuidado. Tanto as linhas quanto as colunas começam em zero, tá? Isso é uma coisa muito legal de você anotar para você não esquecer. Começam em zero. Ok, já. Eu não vou esquecer. Eu vou escrever zero, senão parece um U. Agora, eu juro que eu fico emocionado em poder passar isso para vocês a primeira vez, que você vai ficar de cara. Eu acho que você talvez não tenha nem ideia do que vai acontecer agora, tá? Eu vou pegar um número aleatório aqui, beleza? Vou pegar esse cara aqui, ó. Não, vou pegar esse 3 aqui, tá? Esse número 3. Aí eu queria que você localizasse ele para mim aqui. Professor, tá, eu vou localizar. Aí o que acontece? Eu quero que você faça o seguinte, ó. Eu quero que você use a mesma notação que a gente estava usando a aula passada. Lembra que era NP aqui? Eu quero que você use o seguinte, ó. Aqui em cima eu quero que você ponha a linha, aonde está o cara, tá? E aqui embaixo eu quero que você ponha a coluna, beleza? Quero que você faça isso. Em cima, isso é uma regra, tá? Isso é uma regra. Como que eu localizo esse cara aqui? Como se fosse um sistema de coordenadas, né? Olha o que, que os caras descobriram. Newton, Pascal, Tartaglia, os chineses, todo mundo, né? Olha que legal. Professor, primeiro eu vou localizar a linha dele, tá? Qual que é a linha que ele tá? Ó? Linha zero, linha um, linha 2, linha 3. Esse cara tá na linha 3. Qual que é a coluna que ele tá? Lembra, né? Linha é horizontal, deitado, coluna é vertical, beleza? Então, qual coluna que ele tá? Coluna zero, coluna 1. Coluna 1. Beleza? Agora eu queria que você calculasse esse cara. Quero que você calcule. Se você calcular esse cara, ele vai dar exatamente 3. Pelaquela formulazinha que eu te ensinei aula passada. Senhor, eu não acredito em você. Acredite. Sempre que terminar em 1, lembra que eu falei aula passada? Quando terminar em 1, a resposta vai ser o próprio cara de cima. Pelo risquinho, pela fórmula, é fácil provar que isso aqui vale 3. Quer ver outro? Vou pegar outro carinha aqui, ó. Vou pegar esse daqui, ó. Esse aqui, que tá aqui pertinho. Como que você escreveria ele? No meu triângulo de Pascal. Como que você escreveria ele? Professor, já sei. Ele tá, ó. Vai no chat, quero ver, galera. Primeiro a linha, ó, a linha dele, linha 5, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Linha 5. Qual que é a coluna dele? A coluna dele é a coluna 0, 1, 2, 3, 4. 5, 4. Se você calcular isso aqui, 5, 4, pode calcular, ó. Tem 4 risquinhos, 1, 2, 3, 4. Começa no 5, né? Tem 5 tomadas 4 a 4, né? Então você começa com 5, aí depois escolheu 1, sobrou 4, escolheu 1, sobrou 3, escolheu 1, sobrou 2, divide por 4 fatorial. Isso aqui vai dar o próprio 5. Isso é muito louco, porque exatamente a localização do cara é exatamente o valor dele, galera. Acredite ou não, tá? Se você escreve esse sistema de localização,
usando os números binomiais, o resultado, quando você calcula, é exatamente o número do triângulo de Pascal, cara. Isso é uma das coisas mais legais da matemática que eu conheço, tá? Pelo menos de ensino médio. Quer ver, ó? Eu vou localizar esse 21 aqui. Alguém pode localizar para mim aí? Tem pouca participação, hein, galera? Vamos lá. Vou achar que você não está entendendo e vou explicar mais 40 vezes. O Victor falou 7,2. Alguém falou 7,3. Vamos ver. Cuidado aí para não errar, hein, galera? Ó, lembra que começa no 0, hein? Você não pode errar isso. A linha é a linha 7. A coluna, ó, coluna 0, 1, 2. É o 7,2. Se você calcular o 7,2 pela fórmula ou sem a fórmula, né, que é a fórmula da combinação, isso aqui é uma combinação de 7, 1, 2 a 2, você pega aqui, ó, 7, escolha 1 sobre o 6, divide por 2 fatorial, né? Isso aqui vai dar 42 sobre 2, é 21. É exatamente o cara. Ou seja, a localização dele em coordenadas é exatamente o valor dele, galera. Isso é muito louco, né? Essa é a primeira propriedade interessante que eu queria te mostrar. Tá? Então, eu te ensinei a montar o triângulo de Pascal. Beleza? O que você achou, galera? Deu para entender bem, não? A Carol falou que achou chique. Realmente, bem chique. Né? Bem chique. Aí, só para fechar esse resuminho inicial, tá? Eu queria te mostrar. É uma relação que está no meu slide, tá? Mas eu vou te mostrar ela aqui no quadro, porque eu não sei, eu gosto de escrever no quadro, porque a gente vai construindo um raciocínio junto, tá? Aí depois vai aparecer no slide, quem não quiser copiar depois, mas eu quero construir com vocês, que são, existem 3 coisas importantes para você sair daqui hoje sabendo fazer. Gerar o triângulo de Pascal, a relação de Stiefel, que eu vou te mostrar agora, que cai bastantinho também, pode aparecer no seu vestibular. A relação é a seguinte, ó. Quando você soma um número binomial, você pode pensar no triângulo de Pascal, tá? Pode pensar no triângulo de Pascal. E você vai, olha só, o que seria interpretado, pense comigo, hein? O que seria interpretado isso aqui, ó? O que é P mais 1? Né? Olhando para o triângulo de Pascal, o que eu fiz? Como que eu me movimentei no triângulo de Pascal quando eu somo uma unidade embaixo ali, no meu denominador, né? Como que eu interpreto isso no triângulo de Pascal? O Guilherme falou, professor, quando você soma uma unidade aqui embaixo, você anda uma coluna para a direita, né? Eu avanço uma coluna, exatamente. Então, olha só, o que eu estou falando? Eu estou somando, ó, o que o Stiefel percebeu? Ele percebeu exatamente como que se monta o triângulo de Pascal, né? A gente está fazendo o contrário, eu estou te mostrando a propriedade do Stiefel a partir do triângulo. Ele falou assim, ó, quando você soma um número binomial, né, com alguém que está do lado dele, ou seja, quando você avança uma coluna, né, quando você avança uma coluna, o que vai dar aqui, galera? Quando eu somar o 6 com o 4? Vai dar exatamente o cara de baixo, não vai? Ó, se eu pegar o 6 e somar com o cara do lado dele, vai dar o cara de baixo. Foi isso que o Steve percebeu. Quando eu somo um número com um número que está do lado dele, dá exatamente o número que está embaixo. Ou seja, é só avançar uma linha, né? E ficar na mesma coluna que eu estava antes. Certo? Nessa aqui, na coluna da direita. Essa é uma relação de Stiefel. Muita gente decora essa fórmula aqui, tá? Muitos vestibulandos aí decoram essa formulazinha. Mas ela nada mais é do que o triângulo de Pascal. Nada mais é que o triângulo de Pascal, olha só. Se você pegar um número e somar com o número do lado dele, dá exatamente o que está embaixo. Né? É só você somar uma linha. Claro que eu vou dar exemplos numéricos agora para vocês. Eu já vou, como eu disse, né? Você não pode se afobar no sentido de... eu sempre conto a história dos alunos do Fundamental
que sempre ficam afobados. Eu acabei de mostrar a fórmula, né? Eu acabei de mostrar. Calma lá. Fica mais fácil quando eu faço exemplos numéricos, tá? A fórmula não, a ideia do Stifler é bem feio mesmo. Eu acho feio. Mas se você vê ela sem o triângulo de Pascal, fica bem confuso. O que eu estou falando é o seguinte, Júlio, olha só. Se você somar, presta atenção em mim agora, ó. Se você somar o 3,1, ó, o 3,1, vou dar exemplos, isso aqui são exemplos numéricos da formulazinha. 3,1 mais o 3,2, o que que dá isso? Ó, um número, tá vendo? Ó, ficou igual as linhas, 3 e 3. Aqui tem 1 e aqui tem 2. Eu vou localizar eles no meu triângulo de Pascal, tá? Ó, esse cara é o verdinho e esse cara é o azulzinho, tá? Localizar, vamos lá. 3,1, o que que é o 3,1? Linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 1. É você é o 3,1. Né? É esse 3 aqui. O que que dá quando eu somo com 3,2? Você percebe? É isso que o Stifel está tentando falar para a gente dessa maneira algébrica, né? Quem que é o 3,2? O 3,2 é linha 3, coluna 2. É esse cara aqui. O que que dá quando eu somo, ó, esse cara, que é o verdinho, que é o 3,1, com o 3,2? O que que dá esses dois somados? Se eu usar a fórmula do Stifel, a relação de Stifel, dá a seguinte coisa, ó. Ele falou NP mais 1, quando soma 1 embaixo. Basta você somar uma unidade aqui em cima, dá o 4, e você mantém o maior. Então fica 2. Foi isso que o Stifel me falou. Mas o que eu estou tentando falar para vocês é que o que o Stifel falou é exatamente a formação do triângulo de Pascal. Quando eu somo esse cara, que é o verdinho, com o azulzinho, dá o de baixo, né? Quem que é o de baixo? O de baixo, a soma dos dois de cima dá o de baixo. Quem que é o de baixo? É exatamente o 4,2. É uma linha embaixo, né? E na mesma coluna do azul ali, do 3. É isso que o Stifel quis dizer para a gente. Quer ver outro exemplo? Mais exemplos, olha só. Viu? É o que eu falei, você tem que esperar para eu terminar a explicação, né? Eu fico pensando, alguns alunos de fundamental às vezes choram, né? O professor mostra a fórmula, eles ficam, professor, não entendi. Né? Mas calma, é tranquilo, olha só. Vou pegar mais um exemplo. Ó. Se eu pegar o 5,3 mais o 5,4, se você entendeu a fórmula. Só que o que acontece? Eu não consigo decorar essa fórmula aqui, tá? Eu juro que eu não consigo decorar essa fórmula, né? Minha cabeça não decora. O que que eu imagino? Eu imagino o triângulo de Pascal. É isso que eu quero que vocês façam, entendeu? Eu quero que vocês imaginem o triângulo de Pascal aqui, ó. Vocês entendem? Eu tô na linha 5, coluna 3. Eu tô fechando o olho e tô imaginando, tá? Linha 5, coluna 3. Eu fui uma coluna para a direita. Eu já sei, pô. Se eu somar 2, vai dar o de baixo, né? Então é só eu descer uma linha. Eu desço uma linha, somo uma unidade, 6, e mantenho a coluna que está aqui, ó, dá o 6,4. Que é justamente como você gera o triângulo de Pascal, né? É justamente a maneira que você gera. Quer ver? Deixa eu dar outro exemplo. Olha só que legal. Ó, 5,3. 5,3 está aqui, ó. Você é o 5,3 e você é o 5,2, é o 5,4, né? Quando eu somo 5,3 com 5,4, dá o de baixo, que é justamente o 6,4. Que foi como eu te mostrei que gera o triângulo de Pascal. Né? Então você pode decorar a relação de Stifel assim. Beleza? Então estão aqui os meus exemplos da relação de Stifel. Tá? Queridos, alguém. Então, tranquilo, né? Ó, quando você perceber que o de cima é igual e o de baixo aumentou uma unidade, está sendo somado, você aumenta uma unidade no de cima, de 3 vira para 4 e mantém o de baixo. De cima é igual, aqui esse é um a mais que esse, aumenta um em cima e mantém um de baixo. É isso que a relação de Stifel te diz para fazer. Beleza? E é isso que vai acabar gerando as propriedades da aula. Alguma dúvida sobre isso ou não? Tá. Tô vendo que tem. A Elita perguntou. Antes do Stifel se formava o triângulo de outra forma? Sim, você pode gerar ele. Tem outras ideias para você gerar, né? Mas em geral,
ah, ele vem da ideia da combinação mesmo, tá? A gente fala que é a relação de Stifel porque ele que escreveu dessa maneira a primeira vez, né? Ele percebeu, na verdade, sim, ele percebeu essa relação para os números binomiais e depois se fez a relação com o triângulo de Pascal, que nada mais é, né? Antes de responder a Giovana, que perguntou para que isso é usado, né? Ah, tem, tem várias aplicações interessantes, né? Eu queria saber se tem alguma dúvida, vocês querem mais exemplos disso, né? Todos entenderam? Porque assim, ó, desse quadro que eu fiz, você tem que entender a seguinte coisa: como que você monta o triângulo de Pascal, tá? E você tem que entender o que é relação de Stifel, que eu mostrei agora, né? Eu já vou fazer mais exemplos. Ainda tem exercício para fazer sobre a relação de Stifel, tá? Ninguém mais quer? Tá tudo bem? Deu para entender? Ok. Aí, beleza. Ninguém se manifestou, deixar o quadro em aberto aqui. Aí ela perguntou, professor, para que isso é usado? Né? Assim, ó, em matemática tem muitas aplicações, tá? Por exemplo, o binômio de Newton, a gente vai ver depois, a gente consegue fazer abrir os binômios, né? Tipo assim, isso aqui, quem gosta de matemática fica de cara. Tipo, quanto que vale A mais B elevado a 4, né? A gente consegue calcular a partir do triângulo de Pascal, tá? Mas aplicações, assim, matemáticas, que não sejam matemáticas, né, que não sejam para teoremas matemáticos, como eu disse, tem aplicação quando você faz estudos estatísticos de distribuição. Então, quando você estuda, por exemplo, a propagação de genes, né? Eu não vou falar muito sobre isso porque eu não sou biólogo, né, galera? Mas eu sei que você usa a distribuição binomial do triângulo de Pascal para estudar como que se distribui os genes. Ele tem muito a ver com aquela distribuição, aquela figura que tem no Luciano Huck, que é aquele negocinho assim, ó, a distribuição normal de Gauss, lembra essa distribuição aqui? E tem quando o Luciano Huck que ele joga aquelas bolinhas, né, aquela brincadeira, tem a ver com isso aqui também. Então isso aqui é usado para estatística, tá? Para estatística. Mas como matemática é um triângulo bonito, ele tem várias propriedades interessantes. Por isso que os matemáticos gostam tanto. Mas então, respondendo a pergunta de maneira bem direta, aplicação prática em genética e em estatística qualquer ali, quando aparece a distribuição de Gauss, né, a gaussiana, para quem conhece, vai aparecer isso daqui, tá? Beleza? Nenhuma dúvida mais ou não? Então, legal. Então, posso pagar esse quadro aqui ou não, galera? Sim? Beleza. Então, show de bola. Vou apagar. Já está bem cheio, né? Legal, então, vou te mostrar o meu slide agora, que é só o que eu te falei. Ó. O meu slide estava com o termo de Pascal montadinho. Né, ó, aqui tem as linhas em cima, sempre linhas em cima e colunas embaixo. Tá? Você pode localizar ele. Linhas, lembre, linhas horizontais, colunas verticais, ok? E você vai gerar o triângulo de Pascal, como eu te mostrei, né? Como é que eu gero ele? Eu sempre gero ele ao contrário, tá? Eu vou somando. Eu vou somando ele, olha só. 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, eu vou gerando ele assim, tá? Já vou brincar com ele de novo. Beleza. Antes de trabalhar em cima da relação de Stifel, de trabalhar com ela, eu queria te mostrar a propriedade mais cobrada nos vestibulares do triângulo de Pascal. Quando você soma todos esses elementos aqui, ó, tá? Se você somar, ó, 6 mais 4 dá 10, mais 6 dá 16, que é 2 elevado a 4. Se você somar 3 mais 3 dá 6, 7, 8, dá 2 elevado a 3. Esse aqui, ó, 1 mais 2 mais 1 dá 4, que é 2 ao quadrado. Esse aqui, 1 mais 1 dá 2 elevado a 1. E o último lá em cima dá 2 elevado a 0. Conclusão. Sim, eu acho que alguém comentou isso. Eu vi de relance no chat, mas
acabei esquecendo, eu acabei passando. Mas alguém comentou, não lembro quem. Se alguém quiser se manifestar e quem falou isso, é legal. Tá? É bem interessante. Né? Olha que louco. Arthurzão, The Legend, Arthur. Ah, tá. Aí o Nicolas perguntou, professor, e o 2 elevado a menos um? Com essa configuração aqui do triângulo de Pascal, não. Tá? Usando isso aqui, não. É só porque daria meio, né? Aí ficaria ruim de fazer. Mas é só você ir dividindo também, se você quiser. O 2 elevado a menos um, você divide o 2 na zero pelo 2 na 1, né? Você pode ir dividindo um pelo outro. Mas o que aparece aqui são as potências naturais do 2, né? Então, olha que interessante, cara. Sempre vai dar, quando você soma as linhas, dá uma potência de 2. E é justamente o número da linha. Tipo assim, ó, essa aqui, ó, se você perceber, essa aqui é a linha zero, né? Por isso que deu 2 elevado a zero. Essa aqui é a linha 1. Olha que interessante, galera. Por isso que esse cara deu 2 elevado a 1. Essa aqui é a linha 2. Por isso que isso aqui é 2 elevado a 2. Sempre dá isso, tá? É que se. Não, não. Se subisse, não. É porque você não sobe, tá? Você começa aqui no 1, tá? É que a Lida perguntou que se eu subisse, eu faria as potências negativas. Não, não. Tá? O triângulo de Pascal, ele começa aqui. É porque a gente não trabalha com números negativos na combinação, né? A gente não faz isso com um fatorial negativo. Então, só aqui, tá? Só as potências naturais, beleza? E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E sempre dá certo. É uma propriedade geral. Para qualquer linha do triângulo de Pascal funciona isso, tá? Isso é muito interessante. Então, você tem que saber essa, tá? Essa aqui é a principal. Tem várias outras. Eu posso te mostrar, se tiverem curiosidade, provavelmente na próxima aula, porque nessa aula eu queria que você tivesse preparado para fazer os exercícios da lista. Depois eu te mostro as curiosidades que tem desse triângulo aqui para motivar vocês, tá? Mas primeiro eu quero fechar as propriedades bonitinhas. Beleza? Todos entenderam isso ou não? Sim? Quando somar os elementos dá o 2? Beleza. Ok. Então, é isso. Tá? Aí eu te mostrei a relação de Stiefel, tá? Eu acho que eu anotei no slide em algum momento sobre a soma das linhas. Ah, tá aqui, ó, desculpa. Na verdade, depois eu falo sobre isso, vou deixar onde tá mesmo. Porque senão eu quero falar sobre a relação de Stiefel bonitinha. Tá? Quem queria ver ela no meu slide, ela tá aqui, ó. Agora eu quero que vocês participem comigo, tá, galera? Por favor, vamos lá. Vamos brincar, eu e você. Professor, não é muito mais fácil eu calcular? Tem vezes que não, né? Você vai ganhar tempo se você perceber a relação de Stiefel. Olha só, os de cima são iguais e o de baixo somou uma unidade. Usando a relação de Stiefel, alguém sabe me dizer o que dá isso aqui? Vocês devem ter anotado aí, né? Alguém falou 8,6. 8,6, 8,6. Isso mesmo, dá 8,6. Por quê? Você soma uma unidade no de cima e repete o de baixo. Acabou. Só isso. Tá? Opa. Esse aqui, ó, você percebeu que repetiu o de cima, o de baixo aumentou um. Então você aumenta um em cima e repete o de baixo. Pronto. Relação de Stiefel, que é o triângulo de Pascal. Eu sempre visualizo, ó. Eu fui para a direita, agora eu vou para baixo. Eu sempre faço a forma do L, né? Relação de Stiefel é o L do triângulo de Pascal. Fui para a direita, agora eu vou para baixo. Aqui, ó, que massa. 5, 4, 5, 5. Fui para a direita, agora eu desço. Mantenho a coluna e a linha ela aumenta uma. Ok? Você percebeu que um é um a mais que o outro, em cima repetiu, embaixo aumentou um. Então você aumenta em cima e repete embaixo. Tá? Então tá aqui, essa é a relação de Stiefel que eu falei. NP mais 1, ela é muito feia, né? Eu entendo que ela gere desconforto, tá?
que foi o que a Júlia falou. Ela realmente é uma fórmula feia, tem muito P, tem parênteses. Se você mostra isso, né, para algum familiar seu, eu sei porque se eu mostro meu pai e minha mãe, fala assim: "Ah, pô, Pedro, por que que tem matemática tem cheio de letra, né? Fica feio". Mas é algo que assusta mais do que é difícil, é simples de você entender, porque eu te mostrei ela a partir do triângulo de Pascal, né? Alguém me pediu uma questão ontem no plantão online, né? Inclusive eu queria nesse momento parabenizar vocês, tá? O plantão sempre tem muita gente. Podia ter mais, mas sempre tem muita gente, cara. E eu fico feliz com isso, tá? E saiba que eu resolvo a lista inteira, tá? Eu acabo resolvendo as duas últimas listas no plantão. Tipo assim, semana que vem provavelmente eu vou resolver a lista dessa semana e a lista de hoje. As duas listas dessa semana eu resolvo. Porque, tipo, cada um tem dúvida em uma, entendeu? Então eu vou resolvendo tudo. Pra quem vai no plantão sabe, rende um monte, tá? Eu resolvo umas 10 questões da lista, eu resolvo quase a lista inteira. Então aproveite isso, cara. Use a pandemia ao seu favor, né? Claro que tem bastante coisa ruim, mas isso é uma coisa boa. Você não teria esse contato comigo, né, se fosse no presencial. Você nunca teria uma monitoria de 1 hora comigo. Isso não acontece. Você teria monitoria com os monitores, né? Mas, pô, não. Claro que os monitores são excelentes, mas você tá com o cara que te deu a aula, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Não que seja melhor ou pior, mas aproveite isso. Então apareça lá. Se tiver vergonha, cara, eu tenho certeza que se tiver vergonha de pedir uma questão, eu vou acabar resolvendo a sua porque eu resolvo todas, tá? Quem vai pode confirmar comigo que eu resolvo todas as questões da lista. Ontem eu resolvi a lista inteira, menos a um, que era mais tranquilo. Mas eu resolvi a lista inteira, tá? Então é até um jeito de você estudar. Porque se você tiver lá, tipo, eu vou resolver a lista inteira. É só você olhar e copiar, né? Então aproveite isso, beleza? Mas enfim, seguimos o baile. Aí, professor, isso pode dificultar um pouquinho, né? Para a gente usar um pouquinho o nosso cérebro, assim, pensar um pouco? Claro, pode sim. Olha que legal essa questão aqui como um desafio, tá? Para você. Olha que interessante. Perceba, você tem que estar muito craque em relação de cifra para fazer essa, hein? Esse 7,2 com o 7,3, o que que vai dar? Vamos lá, galera. Movimente o chat aí. O que que vai dar o 7,2 com o 7,3? Boa. Dá o 8,3. Dá o 8,3. É isso mesmo. 8,3. Aí eu vou somar esse cara com o 8,4, né? Lembra, ó. O 7 aumentou um embaixo, você aumenta um em cima e repete. Acabou. O que que dá o 8,3 com o 8,4? Surpreende, entendi. O 8,3 com o 8,4, ó, aumentou um embaixo. Então aumenta um em cima e repito. Dá o 9,4. Portanto, toma cuidado com a sua resposta, hein? Quando eu fiz essa soma, ele pediu para eu julgar como verdadeiro ou falso. Né? Verdadeiro ou falso. Eu achei 9,4. Eu queria saber de vocês. Verdade ou mentira isso, galera? 9,4 é igual a 9,5? É falso? Alguém falou verdade. Alguém tá vindo? Alguém tá vendo que eu tô rindo? Né? Tô vendo que eu tô rindo. Porque eu não vou mentir, tá? Eu caí nessa pegadinha. Eu já caí nessa pegadinha, eu sou bem sincero com vocês, tá? Eu sou muito sincero. Eu já caí nessa pegadinha, né? Eu falei assim, quando eu resolvi, deu 9,4. Eu falei, é falso. Mas você percebe que eles são complementares? Olha só. O 4 mais o 5 dá o 9, para quem lembra da aula passada. E quando os caras são complementares, eles são iguais, né? Ah, professor, não acredito. Sim, eles são complementares. Então perceba isso que interessante, né? Cuidado com essa pegadinha. Né? A galera caiu, assim, caiu igual um patinho, né? Piu, né? São complementares, cuidado. Tá? Mas é bem interessante isso aqui. Beleza? Fechou? A minha cara entregou, sim, eu tava sendo. Eu tava rindo, porque é interessante, né? A galera fala, pô, é falso, mas tem que tomar cuidado.
A gente tem que treinar muito essas propriedades para não esquecer, né? Para poder ver elas. Quando eu vejo, eu vi tantas vezes isso, né? Que quando eu vejo 9,5, 9,4, eu já sei que eles são iguais. Eu quero te mostrar isso a partir do triângulo de Pascal também, para você ver que interessante. Porque olha só que massa, né? Quer ver? Vou montar o triângulo de Pascal rapidinho aqui para você dar uma olhadinha nele. Isso é uma coisa assim que acaba gerando bastante interesse, né? Agora, a partir de agora, é só você somar. 1 mais 1, 2. Sempre termina em 1. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Sempre termina em 1. 1 mais 3, opa, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Termina sempre em 1. 1 mais 4 dá 5. 4 mais 6 dá 10. 6 mais 4 dá 10. Termina sempre em 1. Opa. 5. Termina sempre em 1. 1 mais 5 dá 6, 5 mais 10 dá 15. Estou usando a relação de Stiefel, tá vendo? 10 mais 10 dá 20, 10 mais 5 dá 15, 5 mais 1 dá 6, termina sempre em 1 e por aí vai. Queria que vocês me falassem, ó, quem são esses caras aqui, ó. Quem que é esse cara aqui, galera? Quem é esse cara aqui? Vamos ver. Ó, esse primeiro aqui, ele tá, ó, linha 0, 1, 2, 3, 4. Linha 4, coluna 0, 1. Esse cara aqui, ó, linha 0, 1, 2, 3, 4. Linha 4, coluna 0, 1, 2, 3. Você percebe o porquê que eles são iguais, galera? Porque eles são complementares, tá vendo? 3 mais 1 igual a 4. O resultado deles é o mesmo. O triângulo de Pascal, ele te mostra isso, né? De maneira geométrica. Olha que interessante, né? Você enxergar o binômio de maneira geométrica, de maneira visual, né? Isso é muito interessante, cara. Quer ver? Aqui, ó, por que que esse 15 é igual a esse 15 aqui, ó? Você consegue perceber que eles são iguais? Vamos ver. Qual linha que está esse aqui e qual linha que está o outro? Vamos tentar entender. A linha desse 15, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Linha 6. Coluna 0, 1, 2. Coluna 2. Esse aqui está na linha 6. Coluna 0, 1, 2, 3, 4. Ó, por que eles são iguais? Porque são complementares. A soma do de baixo dá o de cima, né? Então isso vai aparecer em todos. Quando os caras forem iguais, é porque eles são complementares. Isso é muito interessante, né? Sempre esses uns aqui são complementares também. Um é início, o outro é o fim, né? Então isso vai ser bem interessante. Beleza, galera? Conseguiram entender isso? Sim? Ok. Ok. Eu não vou acabar o triângulo de Pascal hoje, tá? Então eu queria que você fizesse só a minha lista, tá? Eu sei que a coordenação está pedindo para você fazer as questões da apostila também, mas deixa que eu coloco, deixa que eu falo, tá? Quando for fazer da apostila eu falo, porque tem umas coisas que eu tenho que falar ainda sobre o triângulo de Pascal. Não falei tudo que eu queria, mas eu quero falar as coisas devagarinho para fazer sentido para vocês, né? Para você poder entender bem, tá? Então eu vou finalizar a aula não agora, né? Mas eu não vou falar as outras coisas. Vou só fazer exercícios, mais um ou dois rapidinho. Ó, por exemplo, esse daqui, ó. Será que isso aqui é verdadeiro ou falso? Porque não agora? Porque só falta 5 minutos de aula, né? E aí, cara, eu tenho que me policiar a não falar as coisas rápido no final. Porque, cara, a gente, se precisar, a gente marca uma aula extra, alguma coisa assim. Ah, acaba agora? Ah, tá. Então, tá bom. Então, deixa, né? Deixa. Mas deixa eu só te mostrar, porque eu tenho que colocar alguma coisa na lista. Eu quero que só matar essa questãozinha aqui, ó. 3 minutos a gente mata ela. Eu juro. Eu juro. Quer ver? Olha só. Porque eu vou colocar uma dessa na lista também, ó. E aí você vai ter que olhar para a relação de Stiefel, né? Olha só. 5,3 e 5,4, né? 5,3 e 5,4. O que que dá 5,3 e 5,4, galera?
5,3 mais 5,4. Vamos lá, para eu acabar a aula. 5,3 mais 5,4. Aumentou um embaixo, ó. Fecha o olho e vê o triângulo, vê o triângulo. Andei para a direita, vou andar para baixo agora. Dá o 6,5. Olha só, a gente podia fazer, eu podia colocar a questão da prova assim, né? Porque aí ela não ficaria tão fácil, tá vendo? Eu tenho que primeiro usar a relação de Stiffer e depois gerar uma equação binomial. Aí lembra como é que resolve isso aqui? Né? O x, ou o x é exatamente igual a 5, ou x mais 5 é igual a 6, né? Ou eles são complementares. A questão da lista, né? Lembra que eu falei? Eu coloquei um monte de questão assim ontem. Quando você gera uma equação binomial, ou eles são exatamente iguais, ou eles são complementares. Aí vai dar x igual a 1. Então, a tua solução para isso aqui é 1 e 5, né? Por quê? Ela falou, por que 5? Porque eles podem ser exatamente iguais, né? Opa, é 6,4. Você viu? É por isso que eu não gosto de fazer as coisas rápido, cara. Porque se eu faço as coisas rápido, o cara não tá concentrado. Pô, droga. 6,4. Obrigado. Eu falei, não vou fazer as coisas rápido hoje, mas eu jurava que a gente tava no final da aula. Que ia acabar 8h20, cara. Minha cabeça tava em 8h20. X mais 4 igual a 6, né? Obrigado. Ou eles são iguais, ou a soma deles dá o de cima, né? Aí vai dar x igual a 2. Aí a solução, desculpe, muito obrigados, é 2 e 4. Pronto. Porque se for 2, a soma dá o de cima, e se for 4, dá bonitinho. Né? Isso. Eu falei, né? Não quero fazer rápido, e aí faço rápido. Mas enfim, faço a listinha, daqui a pouco eu subo ela lá, tá? E aí, espero que vocês tenham curtido a ideia. A Ida perguntou se tem função binomial. Tem sim, tá? Dá para fazer como se fosse. Na verdade, assim, função não, dá para fazer uma relação binomial, tá? Mas aí é papo para nível superior, porque função, em geral, o binômio é uma função discreta, né? Isso eu quero dizer. Então, tipo assim, você não pode colocar qualquer valor aqui em x. Tem que colocar só valores naturais, né? Inteiros positivos. E o zero, tá? Então dá de fazer, mas ela seria uma função picada. Mas enfim, querido, espero que tenham curtido aí o Triângulo de Pascal. Semana que vem a gente volta e falamos mais sobre isso, tá? Valeu, queridos. Valeu, queridos. Ah, peraí. A Rebeca perguntou, professor, não chegasse a falar sobre a propriedade da soma das linhas. Falei, né? Eu cheguei a falar sim. Eu falei no meu slide aqui, ó. Ah, da fórmula, essa aqui, essa última aqui. Isso, eu não falei, por isso que eu não vou colocar na lista, tá? Aí eu deixo para colocar na próxima lista só. Se eu fosse falar, é que eu queria falar com bastante calma sobre esse somatório aqui. Queria usar quase uma aula inteira para ele, porque é importante, ele é difícil. Tá? Beleza? Então valeu, queridos. Até mais. Façam a lista. Valeu!